E aí pessoal, tudo bom? Vamos ver hoje o balanceamento redox. Esse balanceamento envolve a transferência de elétrons em um balanceamento um pouco mais específico. Dentro desse balanceamento nós temos casos especiais. Quer saber mais? Depois da vinheta, vem comigo! Bom, o balanceamento redox é um balanceamento que envolve transferência de elétrons. Então, para isso, nós temos que ter o conceito de número de oxidação. Tá? Além do balanceamento propriamente dito, nós temos casos especiais que envolvem o balanceamento redox. Mas antes de começar a ver, já vou pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E se no final do vídeo você gostar, deixa aquele like e compartilha. Então, vamos começar aí pelo balanceamento redox. Temos que ter o conceito de reações de oxirredução, que são reações que envolvem a transferência de elétrons. Então, para isso, vamos para os conceitos aí. O primeiro conceito é o conceito de redução. Redução é o ganho de elétrons, ou seja, a gente vai diminuir o número de oxidação. Se não está lembrando o que é número de oxidação, dá uma olhada no card aí em cima, ó, que é para lembrar e rever essa aula. Bom, toda substância que sofre redução, ela é chamada de agente oxidante. Tá? Então, toda substância que sofre redução é chamada de agente oxidante. Mas o que é esse negócio de agente aí? A gente vai ver com calma, vamos chegar lá. Então, o primeiro conceito é o conceito de redução. O outro conceito que nós temos é o conceito de oxidação. Oxidação é a perda de elétrons, ou seja, a gente vai aumentar o número de oxidação, vai aumentar o NOx. Toda substância que sofre oxidação é chamada de agente redutor. Bom, novamente o termo agente oxidante, agente redutor, um ao contrário do outro, ou seja, redução é agente oxidante, oxidação, agente redutor. É isso mesmo. O que é o agente? O agente nessa história aí é aquele indivíduo, vamos colocar assim, que vai promover a mudança de outro, ou seja, ele vai fazer a ação em outro. Então, um agente oxidante vai promover a oxidação e o agente redutor vai promover a redução em uma outra substância. Tá? Então, a gente tem que ter esse conceito de agente oxidante e agente redutor. E aí vem a deixa, vem a pegadinha. Todo agente é sempre um reagente. Falou em agente, é sempre reagente. Agente oxidante, agente redutor são reagentes da nossa reação. Beleza? Para fazer o balanceamento de reações, nós temos algumas regras. A primeira regra é o seguinte, determinar o NOx dos elementos. Como já falei, o NOx nós já estudamos, é só dar uma olhadinha no card. Bom, feito isso, nós temos que verificar os elementos que sofrem oxidação e quem sofre redução. E a partir daí determinar a variação do número de oxidação. E depois multiplicar pela quantidade de átomos. Caraca, ficou uma zona, ficou bagunçado. Mas vamos ver os exemplos que vai ficar tudo certinho, tudo tranquilo. É só seguir o passo a passo. Bom, feito isso, a gente vai ver a variação do oxidante vai ser o coeficiente do redutor e vice-versa. Continua confuso? Vai se acalmar, vai ficar tudo tranquilo. É só vir comigo. E por último, fazer o balanceamento pelo método das tentativas. Então, seguiu as regras, fez tudo certinho, não vai ter erro, vai dar tudo certo. Então, vamos partir para o exercício aí. Nós temos que ver o seguinte, que essa reação ela é um pouco longa. Nós temos 3 reagentes e 4 produtos. Então, quando temos reações longas assim, já começa a desconfiar que existe uma reação de óxido-redução, ou também chamada reação redox. Tá? Então, vamos partir para o que interessa. Qual é o primeiro passo aí? Determinar o NOx de cada elemento. Então, o oxigênio aqui vai ser menos 2, o manganês vai ser mais 4. Né? A regra do NOx, como determinar o NOx dos elementos, nós já vimos em vídeos anteriores, que já deixei o card com vocês. O iodo, nesse caso, vai ser menos 1, e o sódio mais 1. Sódio grupo 1, né? NOx mais 1. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, enxofre vai ser mais 6. Agora, para os produtos, sódio mais 1, oxigênio menos 2, enxofre mais 6. Tá? Então, esses cálculos aqui do NOx, nós já vimos, só rever a matéria do número de oxidação.
no caso, toda vez que tiver o SO4, tá? Como está acontecendo aqui, a gente já pode colocar o NOx no enxofre mais 6. Já facilita muito. Isso daí já vai ser quase que certo, né? Então, aqui no caso, o manganês vai ser mais 2. Hidrogênio mais 1. Oxigênio menos 2. E iodo aqui vai ser 0, porque é substância simples. Bom, visto isso, o que a gente tem que fazer? Esse é o primeiro passo, determinamos o número de oxidação de cada elemento. Agora a gente tem que verificar quem sofre redução e quem sofre oxidação. Bom, o que era a redução? A redução era o ganho de elétrons. Esse ganho de elétrons ia acarretar o quê? Na diminuição do número de oxidação. Então, se a gente for reparar que os elementos que nós calculamos os NOx, o manganês, ele de mais 4, ele está indo para mais 2. Ele está diminuindo o NOx. Então, nesse caso, o manganês está sofrendo o processo de redução. Então, o manganês sofre redução. Tá? Bom, quem vai sofrer a oxidação? É quem está aumentando o NOx. Se a gente for comparar os NOx de cada elemento aqui, o iodo de menos 1, ele está indo para 0. Então, ele está aumentando o NOx de menos 1 para 0. Então, está sofrendo aqui o processo de oxidação. Então, nós já sabemos quem sofre a redução e quem sofre a oxidação. Bom, continuando aí, ele quer saber agora, a gente tem que saber a variação do número de oxidação. Então, no manganês, de mais 4, ele está indo para mais 2. Então, está variando em 2 unidades. Essa variação é sempre um módulo, tá, gente? É sempre o módulo dos valores. Então, a gente sempre vai trabalhar o valor modular. Então, de mais 4 para mais 2, está variando de 2. E eu vou multiplicar pela quantidade de átomos presentes. Pela quantidade de átomos presentes, no caso, vezes, só tenho um manganês, né? Então, vezes 1. Então, minha variação total aqui vai ser de 2. Bom, em relação à oxidação, a variação do iodo, que é de menos 1 para 0, está variando em 1. E a quantidade de átomos? Nós temos um átomo de iodo e aqui nós temos 2. Então, vamos multiplicar por 2. Então, variação total de 2. Tá? Então, essa que é a multiplicação pelos átomos. Tá? Então, se tiver só um átomo, multiplica por 1. Havendo 2, multiplica por 2, 3 por 3. Enfim, vamos ver os exemplos aí que vai vir mais à frente. Bom, feito isso, a gente tem que fazer a troca desses valores. Esse 2, que é do manganês, ele vai ser o coeficiente do iodo. E o 2, que é o coeficiente do iodo, vai ser o coeficiente do manganês. Vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? O que eu aconselho? Coloca esses valores como coeficiente sempre no lado que tem maior quantidade de substâncias. Então, nós temos 3 substâncias no reagente e 4 no produto. Então, vou começar a colocar nos produtos, já que eu tenho mais substâncias ali. Então, esse 2, que é do manganês, ele vai ser o coeficiente do iodo. E o 2, que é do iodo, vai ser o coeficiente do manganês. Então, agora nós temos 2 manganês, vou botar o 2 aqui para o manganês. Aqui nós temos 4 iodos. Aqui só tem 1, então multiplicar por 4. Vamos ter agora 4 sódios. Aqui só tem 2, coloco um 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Enxofres, nós temos 2 e 2 aqui, 4. Aqui só temos 1, então multiplica por 4. Hidrogênios, 8. Aqui só temos 2, então multiplicar por 4 aqui. Oxigênios, temos 2 vezes 2, 4, com mais 4 vezes 4, 16. Então, 16 com mais 4 vai dar 20. Aqui, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8, dá 16. Com mais 4, 20. Então, está balanceada. O que acontece aqui? Atenção, né? Nós temos os coeficientes todos divisíveis por 2. Então, a gente pode simplificar por 2. Então, aqui vai passar a ser 1. Aqui vai passar a ser 2. 2. 1. 1. 2 e 1. Alguns livros recomendam que faça o balanceamento
já na variação. Eu, particularmente, não gosto, eu gosto de fazer no final. Tá? Bom, feito isso, já está balanceado nossa equação, mas tem aquele detalhezinho. Quem era o agente oxidante? O que eu falei para vocês? Que o agente oxidante era a substância que sofre a redução. Então, a redução é o MnO2. Todo agente é um reagente. Então, não pode achar que o reagente faz parte dos produtos. Todo reagente faz parte do reagente. Então, o agente oxidante é o MnO2. Mas, Ricardo, não foi só o manganês que mudou? Foi. Foi só o manganês que mudou o NOx. Mas é a substância que se encontra o manganês. No caso, o MnO2. E o agente redutor? O agente redutor vai ser quem sofre a oxidação. Quem está sofrendo a oxidação é o iodeto de sódio, NaI. Tá? Todo agente é sempre um reagente. Tá? Então, gente, é só tomar cuidado aí. Vamos para outro exemplo. Então, aqui no outro exemplo, nós vamos determinar primeiramente o número de oxidação. O enxofre menos 2, cobre vai ser mais 2, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, nitrogênio mais 5, cobre mais 2, hidrogênio mais 5, oxigênio menos 2, enxofre 0, oxigênio menos 2, nitrogênio mais 2, hidrogênio mais 1 e oxigênio menos 2. Então, determinou o NOx deles. Vamos ver quem está sofrendo a variação do NOx, ou seja, quem está mudando. Então, por exemplo, o cobre de mais 2, ele continua sendo mais 2, então não mudou. Mas o enxofre de menos 2, ele está indo para 0. Tá? Então, se está de menos 2 para 0, está aumentando, então está sofrendo uma oxidação. Então, aqui é a oxidação. Ah, já posso escrever o agente redutor, agente oxidante? Já pode. Já descobriu quem sofre oxidação, então vamos adiantar isso aí. Então, a oxidação vai ser com quem? Com o agente redutor. Quem é o agente redutor? É o sulfeto de cobre. Tá? Já matamos aí. A outra substância que muda o NOx é o nitrogênio. Só que não é esse nitrogênio aqui não, porque ele continua com mais 5. Vai ser o nitrogênio do NO. Ele quem sofre aqui a mudança. De mais 5 para mais 2, o NOx diminui. Se diminui, toda vez que diminui, reduz. Ou seja, é uma redução. Então, temos aqui a nossa redução. Ah, já posso escrever que é meu agente? Já pode. Então, aqui vai ser o agente oxidante. O agente oxidante vai ser o HNO3. Todo agente é sempre reagente. Tá? Guarda isso. Vamos ver a variação. A variação do NOx. Então, o delta aí do NOx, né? Vai ser, no caso, o enxofre, que foi de 2 para 0. Então, variou de 2. E só tem um átomo de enxofre. Então, 2 vezes 1, que vai ser igual a 2, variação total. E do nitrogênio? Ele de 5 foi para 2. Então, ele variou em 3. Se variou em 3, a quantidade de átomos, um nitrogênio. 3 vezes 1, que vai dar 3. Ah, se fosse esse nitrogênio aqui, aí seria 3 vezes 2, por causa do 2 aqui. Esse 2 aqui. Aí, mas como não variou, então ele permanece. Bom, feito isso, vamos agora determinar os coeficientes. Então, o que eu falei? Que o coeficiente da redução vai ser, a variação da redução vai ser o coeficiente da oxidação e vice-versa. Tá? Então, esse 3, que é do nitrogênio, ele vai ser o coeficiente do enxofre. E o 2, que foi do enxofre, vai ser o coeficiente do nitrogênio. Vamos começar a colocar onde? No lado que tem maior quantidade de substância, que no caso aqui também é o produto. Então, vou colocar o 3 aqui para o enxofre. E esse 2 para o nitrogênio. Para esse nitrogênio aqui do NO. Porque é ele quem está mudando. Feito isso, vamos agora fazer o balanceamento normal. Nós temos 3 enxofres no produto. Vou botar um 3 aqui no reagente. Passamos a ter aqui 3 cobres. Tá? Então, para equilibrar o cobre, vou colocar um 3 aqui. 3 cobres aqui. Nitrogênios, nós temos 2 aqui. E temos também 3 vezes 2, 6. 6 nitrogênios. Então, 6 com mais 2 dá 8.
Vamos ter 8 nitrogênios no total. Então, 8 aqui por HNO3. Vamos ver agora o hidrogênios. Nós temos 8 hidrogênios no reagente. No produto só temos 2, multiplicamos por 4. 4 vezes 2 dá 8. E agora oxigênios. Nós temos 3 vezes 8, 24. Agora, nos produtos, temos 6 vezes 3, 18. Com mais 2 dá 20. Com mais 4, 24. Então, balanceou, bateu certinho a quantidade de átomos de reagente, quantidade de átomos do produto, equação balanceada. Bom, nesse caso aqui nós temos as formas iônicas. Tá? Então, vamos calcular o NOx de um íon. Então, nesse caso aqui, o cromo vai ser mais 6, oxigênio menos 2, o iodo aqui menos 1, hidrogênio mais 1, o cromo aqui é mais 3, aqui vai ser 0, mais 1 e menos 2. Então, vamos lá ver. O cromo de mais 6 está indo para mais 3. Ele está diminuindo, então é uma redução. Redução. Essa variação do cromo, ele está indo de 6 para 3, está variando 3. Só que nós temos apenas um átomo, 3 vezes 1, que dá 3. Variação total de 3. O outro que sofre variação é o iodo. De menos 1 para 0. Então está aumentando, sofre uma oxidação. A oxidação, nesse caso, é o aumento do NOx, né? Está ganhando, está perdendo elétrons. Então a variação vai ser de menos 1 para 0, está variando 1. Porém, nós temos 2 átomos aqui de iodo. Então 1 vezes 2, que vai dar 2, que é a variação total. Feito isso, o coeficiente da oxidação, da substância sofrendo oxidação, vai ser da substância que sofre redução e vice-versa. Nós temos a mesma quantidade de reagentes e a mesma quantidade de produtos, ou seja, substância no reagente e substância no produto. Então, tanto faz escolher de um lado ou de outro. Aí é de cada um. Então, vou começar pelos produtos aqui. Então, nós temos esse 2 que foi do iodo, ele vai ser o coeficiente do cromo. E o 3 que foi do cromo vai ser o coeficiente do iodo. Tá? Se por acaso eu colocasse no reagente, ia ter complicação no iodo. Toda vez que isso acontecer, vê que está ficando difícil, apaga e coloca para o outro lado. Coloca para o reagente ou para o produto. Enfim, faz a troca na colocação dos coeficientes. Vai facilitar muito. Então, nós vamos ter 2 cromos. Aqui, vou balancear com 2 cromos. Temos 6 iodos. 3 vezes 2, 6, né? Então, aqui, 6 iodos também. Agora, vamos ver, nesse caso aqui, o oxigênio, tá? A pegadinha aqui vai ser o oxigênio, porque o hidrogênio, vou ter um aqui, vou ter 2, depois vou ter que balancear de novo o oxigênio. Então, vamos logo para o oxigênio aqui. Então, 2 vezes 4, 8. Então, vou colocar um 8 aqui. E 2 vezes 8, 16. 16 hidrogênios. Não dá para simplificar, porque nós temos o 3 aqui e não é simplificado por nenhum deles. Então, a gente vai deixar esses números aí. Então, os coeficientes são 2, 6, 16, 2, 3 e 8. Terminou? Não. Faltam alguns detalhes. Como nós estamos fazendo balanceamento de íons, nós temos que ver o seguinte. A carga total dos reagentes tem que ser igual à carga total dos produtos. Em íons, nós temos também que conferir as cargas. Como é que a gente confere essas cargas aí? Então, vai ser o seguinte. Nós temos 2 cargas negativas. E temos o 2 aqui. Então, vamos ter 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Isso aqui para o reagente. 6 vezes menos 1 vai dar menos 6. E 16 do hidrogênio vezes 1, mais 16. Então, nós vamos ter um total de cargas aqui, tá? De mais 6. Então, 6 cargas positivas nos reagentes. No produto, nós temos que ter também a mesma quantidade de cargas. Então, 2 vezes mais 3, mais 6. Então, vai ser a carga do produto, mais 6 também. Então, a quantidade de cargas no reagente tem que ser igual à quantidade de cargas no produto. Agora sim, a gente pode falar que essa reação está devidamente balanceada. Tá? Então, toma cuidado. Tem íons, a quantidade de cargas de reagente,
tem que ser igual à quantidade de cargas de produto. Muito cuidado aí. Agora, vamos partir, né? Quem é um agente oxidante? O agente oxidante é quem sofre a redução. Vai ser o CrO4, 2-. E o agente redutor é quem sofre a oxidação, que vai ser o I-, o iodeto aí. Tá? Então, gente, só tomar cuidado, a regra é a mesma, mas tem esses detalhezinhos aí. Vamos agora para alguns casos especiais. Esse primeiro caso é o chamado autorredox. É quando uma mesma substância ela sofre redução e oxidação ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos ver esse exemplo aí. Então, nós temos essa reação. Então, determinar o NOx dela. O bromo vale 0, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, bromo mais 5. Aqui o bromo é menos 1, hidrogênio mais 1 e oxigênio menos 2. Se a gente for reparar bem, só quem está mudando o número de oxidação é o bromo. Ele de 0 está indo para mais 5 e de 0 ele está indo para menos 1. Então, ou seja, a mesma substância, que é o Br2, está sofrendo o processo de oxidação e o processo também de redução, que no caso é a formação do Br-. Então, a mesma substância Br2. Então, isso aqui é um autorredox. Ele sofre oxidação e redução ao mesmo tempo. Tá? A forma de fazer é a mesma. Vamos determinar a variação do NOx. Aqui, no caso, a variação para o Br-, de 0 para menos 1, está variando de 1, porém, nós temos 2 átomos aí. Então, 1 vezes 2, que vai dar 2 a variação total. E, nesse caso, nós temos de 0 para mais 5, variando de 5, e temos também 2 átomos aqui, né? 5 vezes 2, que é igual a 10. Como eu falei, alguns livros até colocam para fazer o corte aqui, fazer o equilíbrio. Tá? A gente pode fazer, vamos fazer aqui. Então, 10 com 2, que vou simplificar por 2, vai dar 5, e aqui vai dar 1. Bom, esse 5 é da oxidação, então ele vai ser o coeficiente da redução. E 1, que é da redução, vai ser o coeficiente da oxidação. Vamos lá, nós temos agora, fazer o balanceamento normal. Nós temos um bromo com mais 5, 6 bromos. Então, aqui temos 2, 3 vezes 2, 6. Vamos agora para o oxigênio. Né? Então, nós temos, nesse caso aqui, a gente pode até fazer, ao invés de fazer pelo oxigênio, nós vamos fazer até melhor. Porque o que está acontecendo? Quando vem para o oxigênio ou para o hidrogênio, fica essa dúvida de quanto que eu vou colocar em um e no outro. A gente pode fazer simplesmente pela quantidade de cargas. Tá? Nós temos aqui no BrO3- uma carga negativa com mais 5 cargas negativas no Br-. Então, vamos ter um total de 6 cargas negativas no produto. Então, nós temos que ter o quê? 6 cargas negativas no reagente. Então, aqui vai ser 6 aqui. Então, 6 hidrogênios agora, 3 vezes 2, 6. E oxigênios, 3 vezes 1, 3. Com mais 3, 6. 6 vezes 1, 6. Então, já está balanceada. Tá? Então, agora a parte mais difícil. Né? O agente oxidante e o agente redutor. Vai ser quem? A mesma substância, que é o Br2, que é o bromo. Ou seja, agente oxidante e agente redutor é o Br2, porque ele sofre um autorredox, ou seja, redução e oxidação ao mesmo tempo. Ficou mais fácil aí, né? Vamos para outro caso especial aí. Bom, aqui temos um caso que envolve mais de uma oxidação ou redução. Ou seja, mais de uma substância está sofrendo oxidação ou mais de uma substância estará sofrendo a redução. Então, vamos acompanhar aqui essa reação. Então, vamos determinar o número de oxidação dos elementos que estão sofrendo essa variação aí, que no caso aqui o arsênio, que vale mais 3, e o enxofre, que vale menos 2. O outro elemento também que sofre é o nitrogênio, que é de mais 5. Aqui o enxofre no H2SO4 é mais 6. No H3ASO4 o arsênio é mais 5.
e o nitrogênio vale mais 2. Bom, visto isso, vamos ver as variações aí. O arsênio de mais 3, ele está indo para mais 5. Tá? Então, ocorre uma oxidação. É um caso de oxidação nesse caso. A variação do arsênio vai ser de 3 até 5. Então, está sofrendo 2 de inox, variação de 2, vezes 2, porque a atomicidade aqui, né, AS2, são 2 átomos, então a variação total para o arsênio é 4. A outra substância também que está mudando, está sofrendo a oxidação, é o enxofre. O enxofre, ele de menos 2 está indo para mais 6. Tá? Então está tendo aqui também uma oxidação, né? Uma nova oxidação para o enxofre. Então, 2 oxidações aí, onde a variação de menos 2 até 6 vale 8, né? O final menos inicial. Né? De menos 2 até 6 vale 8, vezes 3 átomos. Então, 24 no total da variação. O outro elemento que sofre a variação é o nitrogênio. O nitrogênio, ele de mais 5, ele está indo para mais 2. Aí é que sim está ocorrendo uma redução. Ele está diminuindo o NOx dele, em que a variação dele é de 5 até 2, ele está variando de 3, e temos apenas um átomo, 3 vezes 1, que dá 3 no total. Bom, qual é a pegadinha agora aí? Nós temos 2 substâncias que estão sofrendo oxidação, enxofre e arsênio. Então, nós vamos ter que calcular a oxidação total. Né? Oxidação total, que vai ser 24 mais 4, 28. Então, esse 28 vai ser o coeficiente de quem? Do nitrogênio, já que o nitrogênio sofre a redução. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar o 28 aqui para o nitrogênio. E, nesse caso, nós temos a variação do nitrogênio, que foi 3, que vai ser o coeficiente de quem? Do arsênio e do enxofre, que vai entrar aqui, 3. Bom, a partir daí, é o balanceamento normal. Então, temos 6 arsênios. Vou botar um 6 aqui para o arsênio. 9 enxofres. Vou botar um 9 aqui para o enxofre, para equilibrar. O nitrogênio são 28, então 28 para cá. Agora, a gente vai conferir o hidrogênio. Né? Conferindo aqui o hidrogênio, nós vamos ter 18 com mais 18, 36. Aqui nós já temos 28, para chegar a 36, faltam 8. Então, vou botar um 4 aqui, porque 4 vezes 2 dá 8 hidrogênios. Então, equilibrou. E, conferindo agora o oxigênio, também se encontra balanceado, ou seja, 88 átomos de oxigênio para o reagente, 88 átomos de oxigênio para os produtos. Então, equação devidamente balanceada. Quem é o agente oxidante? O agente oxidante, nós já vimos, sofre a redução. Então, vai ser o HNO3. E o agente redutor é quem sofre a oxidação, que vai ser o AS2S3. Tá? Então, quando sofrer mais de uma oxidação ou mais de uma redução, tem que se pegar a variação total, ou seja, a oxidação total ou a redução total, né, e somar. Tá? E aí sim a gente vai ter o coeficiente. Bom, esse caso é quando nós temos presença de água oxigenada. A água oxigenada, H2O2, ela pode servir como agente oxidante ou como agente redutor. E cada um desses casos ela vai ter uma participação, vai ter uma forma de se resolver. Então, vamos tomar cuidado aí. Primeiro caso, água oxigenada como agente oxidante. Bom, quando ela atua como agente oxidante, a forma de balancear é a mesma, forma normal, tá? Sem problema algum. A gente vai fazer o balanceamento conforme a gente está sabendo fazer aí. Então, vamos lá determinar o NOx dos elementos. Menos 1 para o cloro, mais 2 para o ferro, mais 1 para o hidrogênio. Água oxigenada, o NOx do oxigênio é menos 1. Tá? É um peróxido, então o NOx é menos 1.
hidrogênio mais 1, cloro menos 1. Cloro menos 1, ferro mais 3, oxigênio mais 1, hidrogênio mais 1 e oxigênio menos 2. Bom, quem está mudando o NOx aí é o ferro. Ele de mais 2 está indo para mais 3, está sofrendo uma oxidação. A variação dele, a variação é de 2 para 1, ou seja, varia 1, vezes a quantidade de átomos, que é 1. Total de 1. Outro que está variando é o oxigênio. De menos 1 está indo para menos 2. Nesse caso, como falei, está atuando como agente oxidante, ou seja, está sofrendo redução. Então, aqui é a redução da água oxigenada. A variação de menos 1 para menos 2 varia 1. Porém, nós temos dois átomos de oxigênio, né? H2O2. 1 vezes 2, que vale 2. Esse 2 da redução vai ser o coeficiente da oxidação e vice-versa. Então, esse 2 ele vai ser o coeficiente da substância que tem o ferro e o 1, que é do ferro, é o coeficiente da água oxigenada. Então, nós temos 2 ferros no reagente, 2 ferros no produto. Cloro, nós vamos ter 6 cloros. Aqui nós já temos 4, para chegar a 6, faltam 2. E hidrogênios, nós temos 2, com mais 2 aqui, 4. Aqui temos 2, 2 vezes 2, 4. Oxigênios, 2 e 2 também. Então, balanceou sem problema algum. Agente oxidante, nós já sabemos, quem sofre a redução vai ser H2O2, né, o agente oxidante, esse caso aí da água oxigenada. E o agente redutor será o FeCl2, cloreto de ferro 2. Tá? Então, gente, com a oxigenada, ela sendo agente oxidante, a gente vai fazer de forma normal, balanceamento normal. Esse segundo caso, a água oxigenada atuando como agente redutor. Então, nós temos que tomar cuidado aí, porque vai ter o detalhe da questão. Tá? Então, vamos ver essa reação aqui. Primeiramente, como é que a gente vai saber quando a água oxigenada atua como agente redutor? Uma dica importante, é a presença do O2, do gás oxigênio. Apareceu o O2 na reação, já sabe que a água oxigenada está atuando como agente redutor. Ela vai formar gás oxigênio. Tá? Então, é a dica da questão de como ela atua como agente redutor. Mas não é só isso. Ela vai atuar como agente redutor. A dica é a liberação de gás oxigênio, porém, a forma de fazer vai mudar um pouquinho. Tem que tomar um pouquinho de cuidado aí. Vamos esse cuidado aí. Então, primeiramente, como a gente já sabe, determinar o número de oxidação dos elementos presentes aí. Então, o manganês vai ser mais 7, oxigênio menos 2, água oxigenada, hidrogênio mais 1 e oxigênio menos 1. Aqui H vale mais 1, mais 2, mais 1 e menos 2, e oxigênio 0. Tá? Vamos determinar agora quem é a oxidação, quem é a redução. O manganês de mais 7 está indo para mais 2, está diminuindo. Então, está sofrendo uma redução. Então, a redução aqui para o manganês. A variação de NOx, de mais 7 para mais 2, variou 5. Sendo que temos um átomo, 5 vezes 1 é igual a 5. E a outra substância é o oxigênio, que de menos 1 está indo para 0. Tá? Então, de menos 1 para 0, está aumentando, está sofrendo uma oxidação. Então, a oxidação, tanto é que a oxigenada agora atua como agente redutor. Então, oxidação, a variação de NOx de menos 1 para 0 variou 1, um total de 2. Né? Nós temos 2 átomos aqui, então 1 vezes 2, que vai ser 2. Bom, feito isso, o coeficiente, fazer a troca dos coeficientes aí. Então, esse 2 que foi da água oxigenada, ele vai ser o coeficiente do manganês. E esse 5 que foi do manganês vai ser o coeficiente da água oxigenada. Eu falei para vocês que tinha uma pegadinha, né? Que tinha um jeito de fazer. Que jeito é esse? Toda vez que eu colocar o coeficiente da água oxigenada, esse mesmo coeficiente vai ser do oxigênio, do O2. Tá? Não é do H2O, é do O2. Então, se eu tenho 5 aqui,
eu vou ter 5 aqui também para o O2. É essa que é a manha, essa que é a pegadinha. Tá? Então, cuidado aí. Tem que tomar muito cuidado para não errar. Agora, a gente faz o balanceamento normal. 2 manganês, 2 manganês. Vamos agora ver o hidrogênio. Nós temos 10 hidrogênios, 5 vezes 2, 10. Vamos botar um 5 aqui. 5 vezes... Opa, errei aqui porque tem outro hidrogênio. Então, vamos voltar. Eu pulei ele aqui. Então, na verdade, a gente não vai para o hidrogênio. Vamos logo para o oxigênio. Nós temos aqui 2 vezes 5 dá 10, com mais 8, 18. Aqui nós temos 10, 5 vezes 2, 10. Para dar 18, aqui são 8. Então, 8. E agora, hidrogênios. Nós temos 2 vezes 8, 16. Aqui nós já temos 5 vezes 2 dá 10. Para 16, são 6. Faltam 6. Tá? Então, está balanceado. Vamos ver se está balanceado mesmo, porque nós temos cargas aqui. Então, no reagente, nós temos 2 cargas negativas, né? 2 vezes menos 1, com mais 6 vezes 1. Mais 6 cargas positivas, o total de mais 4 cargas positivas. E no produto, 2 vezes mais 2, vai dar mais 4. Então, a quantidade de cargas no reagente é igual à quantidade de cargas no produto. Quem é o agente oxidante? O agente oxidante vai ser o MnO4-. E o agente redutor, como nós já vimos, vai ser a água oxigenada, H2O2. Pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, tá? Deixe seu comentário, não deixa de ativar a notificação do canal, tá? Deixa aquele like e já sabe, né? Tendo dúvida, é só deixar comentários. Um forte abraço, um mal de beijos, fui!